Vamos tentar de novo aí nessas 2 horas e pouquinhas que a gente tem aí, tentar fazer com que a aula seja o mais agradável possível. Volto a falar na medida do possível, podem me interromper, podem levantar as mãos aí para me interromper, tirar dúvida a qualquer momento. Acho que aula interativa sempre é melhor. E eu vou reforçar, eu fico extremamente incomodado de olhar aqui, dar aula e não conseguir ver as pessoas. Assim, é muito ruim a gente não saber qual que é a reação das pessoas. É uma plataforma nova, né? A atividade que a gente vai fazer com esse papel hoje, eu já faço ela há mais de 8 anos aí, com resultados fantásticos, mas sempre presencial, né? Eu nunca fiz forma online. Vamos ver, vocês são as minhas, com as devidas vênias, as minhas cobaias para que a gente consiga tocar esse trabalho de hoje. Então, vamos lá? Posso tentar compartilhar aqui com vocês, então, minha tela? Guerrante, prossiga na escuta. Pedindo licença para você e com a sua gentileza, 3 minutinhos para o Beni responder a situação e o questionamento do Dr. Hirata, nosso grande amigo de Londrina, referente àquele tema que foi colocado no grupo sobre a mortalidade dentro da aeronave. Nós fizemos uma revisão bibliográfica e o Beni, como especialista em direito aeronáutico, é importante colocar, até, Guerrante, também você colocou referente do ponto de vista da aviação civil, mas nós realmente vivemos essa tensão e nós fizemos uma revisão e eu ouvi o Beni referente a isso aí, é muito importante, porque, do ponto de vista legal, todo mundo quer entender esse contexto. Do ponto de vista técnico, a maioria sabe, mas do ponto de vista legal. Pois não, Beni? Então, Maurício, você sabe que, enfim, vamos lá. O que o Guerrante colocou lá é o artigo 173 do Código Brasileiro de Aeronáutica, que é o padrão. Então, o que o código faz? O código cria uma condição, se o Guerrante quiser complementar, viu, Guerrante? Você fica completamente à vontade. O que o código fala é com relação ao procedimento do ponto de vista da aviação. Então, se houver ou for verificado um óbito, um mal súbito a bordo da aeronave, a aeronave está voando. Então, como é que a gente resolve isso, tanto no nascimento como no óbito? Então, o comandante ele vai pousar na primeira escala. Lógico que esse é um voo, o código fala de um voo comercial, né? Então, quando ele coloca essa palavra escala, né? Se for num outro voo, não estamos falando do aeromédico ainda, hein, pessoal? Não estamos falando do aeromédico. Nós estamos falando da operação comum, de você estar com uma pessoa a bordo, a pessoa morre. Então, o comandante ele vai pousar, ele vai atestar isso em diário de bordo, ele vai ter que escrever que houve um nascimento óbito. Como via de regra, ele pega a coordenada geográfica de onde o evento provavelmente aconteceu, o momento que aconteceu isso. Isso é comum na aviação comercial, e lógico que cada empresa tem um padrão, então ele vai lá, pega a coordenada geográfica, isso acontece no Brasil, em qualquer outro lugar do mundo, ele pousa e faz acionamento das autoridades, da polícia, né, e, por exemplo, se não tiver um médico a bordo, do médico que tiver no aeroporto, ou do médico que tiver na ambulância do SAMU, ou do resgate do Corpo de Bombeiros, enfim. Dali para frente é outra coisa, é outra história, né? Então, o código está falando do que está acontecendo dentro. Beni, mas e se eu tiver na aeronave de resgate? É a mesma coisa que fosse numa ambulância. Então, você não está dando assistência para o paciente? Aí tem a questão, a morte foi violenta? Né? Foi um trauma, foi um acidente, foi suicídio? O cara sofreu um atropelamento? Foi uma colisão? Isso, o próprio CFM tem uma resolução, uma portaria, não sei direito qual é o número dela, que trata disso, né? Então, ela inclusive coloca lá que quem dá o atestado de óbito, nesses casos, é o médico que está dando assistência, aí ele coloca algumas outras condições, por exemplo, se você tiver um serviço que atesta óbito, até a resolução do CFM, ela coloca como isso. Tem até aquela previsão no Código de Conduta Médica também, que fala sobre essa questão do óbito. Para a polícia, ela vai colocar, a morte foi violenta, é morte suspeita, a morte foi uma morte natural, então depende. No caso de vocês, normalmente é uma morte em decorrência de um acidente, é suspeita, ou uma morte violenta. Você pode estar transportando, por exemplo, uma pessoa que foi baleada.
Então, você que está dando assistência, você vai atestar o óbito ali, morreu a pessoa. Dali para frente, a ação da polícia, pessoal. Né? O que vai acontecer depois? Se a aeronave vai interditar, se a polícia civil vai chegar lá, o IML vai chegar lá, vai fazer perícia na aeronave, vai isolar a aeronave no momento lá para poder fazer coleta de informação, de medicamento, do que foi feito, aí é uma ação da polícia. E aí é interessante que cada estado, por exemplo, São Paulo tem uma portaria que trata desses casos de óbito. Pode ser que aí no Paraná tenha um outro procedimento também com relação a isso do ponto de vista da polícia, né? Então, você como médico, você está dando assistência. Você não vai, por exemplo, você vai dizer que morreu, mas você não vai dizer, você pode até dizer assim, olha, ele teve uma perfuração de uma arma, de um projétil de arma de fogo, uma facada, uma arma branca. Então, todas as informações elas vão ser passadas ali no momento em que você está apresentando a ocorrência, né? Porque é uma morte. Então, tem um óbito. O óbito ele pode ser uma morte natural. Se ele morreu em casa, morte natural. Não tinha acompanhamento do médico, mas a pessoa tinha uma doença. Então, você vai acionar a polícia, e aí tem lá, normalmente, o serviço que atesta o óbito, é morte natural. É uma morte natural porque ele tinha uma doença. Não vai para o IML. Eu acho que eu estou contando uma história que vocês já sabem, né? E, não, é uma morte violenta, é uma morte suspeita. Opa, vai para o IML para fazer a necrópsia. Então, depende muito de como que vai ser o desfecho. Agora, no caso de vocês estão dando assistência para o paciente, né? Então, essa informação, é diferente do que está falando no código, que está falando mais de uma aviação comercial. Se eu estiver falando alguma besteira, vocês me corrijam, né? Então, não sei se exatamente essa era a dúvida. Será que sou eu que vou atestar? A aeronave vai pousar. Morreu. Vou para onde? Eu vou para onde eu estava indo, no caso da aeronave. Né? Você está com o médico a bordo, a pessoa morreu, você vai voltar? Eu não sei como que é exatamente o procedimento de ambulância, se volta. Né? Na aeronave não faz sentido você voltar para o local onde você estava, porque o próprio código coloca no próximo pouso, né, que seria a sua escala. Então, você está indo com o helicóptero um voo de 12 minutos, você vai lá e pousa e faz os procedimentos, aciona a polícia e segue em frente. Assim, não sei se eu falei alguma bobagem, mas eu imagino que é dessa forma. Porque às vezes a gente fica pensando no que o outro tem que fazer. O que eu tenho que fazer é o que a polícia vai fazer, é o que o ML vai fazer. Né? A gente, na aviação, simplesmente você vai dizer o que aconteceu, vai atestar o que tiver que atestar, se for da sua competência atestar. Se você tiver essa capacidade de atestar também, né? Porque às vezes você não tem informação toda do paciente, né? Alguém pode ter atendido ele lá atrás e você simplesmente está fazendo o transporte. Então, fica como morte suspeita, morte violenta, e aí a polícia vai fazer essa avaliação. Vai para a necrópsia, né? Então, enfim, não sei se eu falei demais já, mas eu acho que é isso. Respondi, não respondi, causei mais dúvida. Beni, Dr. Vinícius, alguma colaboração referente a esse tema? O colega Sérgio Hirata, de Londrina, colocou sobre a questão de, numa necessidade extrema, né? Nós temos um número N, pelo menos pelo que sabemos, muito pequeno de mortes em voo, mas numa necessidade extrema do ponto de vista legal, o médico constata o óbito do doente, como fica a operacionalização da aeronave, se há alguma situação a nível estado, como o Beni colocou, se há alguma situação diferente para a gente colocar, ou funciona do mesmo modelo como é empregado no suporte avançado de vida, que retornamos para a origem, como funciona em alguns poucos casos, mas acontece. Se puder colaborar, é importante para nós. Bom, nesse ponto, é um ponto bem crítico mesmo, mas nós temos duas ações diferentes do aeromédico. Mais da metade do nosso transporte é transporte aeromédico, portanto, tem uma origem e um destino, um paciente crítico, um paciente de risco, pode ser oriundo de um trauma, pode ser um paciente clínico, e, portanto, esse paciente tem na sua origem, normalmente, a família, tem um problema, evidentemente, o serviço de origem que tem o prontuário médico desse paciente. O paciente a óbito é uma decorrência natural da gente tratar com um paciente agudo, não tem dúvida disso. E a gente pode assinar o atestado de óbito não sendo morte violenta como médico substituto. Você está fazendo o transporte temporário daquele paciente
e atesta que ele morreu, simples, uma declaração de óbito, né? Então, isso não coloca a causa-morte que você acha mais provável, com base na informação clínica que você possui, mas o paciente vítima de trauma, ou de violência, ele tem necessariamente que ser levado ao ML, e nós temos a liberdade de retornar essa aeronave para a origem ou ir até o destino. É uma decisão que a regulação deve tomar, baseada nessa condição, mas que, se o contato com a regulação for inviável, eu poderia recomendar o seguinte: em se tratando de um transporte, de uma transferência de um paciente que estava internado em um local, está indo para outro local distante, onde ele não tem família, não tem nada, nós temos um aspecto social envolvido com o óbito desse paciente. Então, é razoável, muito perfeitamente possível, retornar para a origem, não há nenhum problema com relação a isso, e nenhuma normativa nossa da UAP vai vedar isso. A decisão, ela é integralmente da equipe, compartilhada entre o médico assistente e o médico regulador, que, se faz essa orientação para as ambulâncias terrestres, não pode ser diferente para a ambulância aérea, né? É o mesmo processo. E a questão legal decorrente disso vai depender do aspecto de eventual responsabilidade que possa ter sido em função da conduta desse paciente, enfim, é um óbito comum. E quando os pacientes vão óbitos nos hospitais que a gente trabalha, é um processo rigorosamente o mesmo, nada diferente. Apenas que, operacionalmente, essa aeronave pode voltar para a origem quando for isso apropriado, e há que ter sensibilidade do médico assistente da aeronave e da regulação para saber qual é o melhor destino possível. Transferir obstinadamente esse paciente para o destino, onde você não vai ter um hospital para levá-lo, vai ficar com o paciente com o corpo na aeronave, até que a polícia possa chegar e atender esse paciente e levar para um local, vai ter que intermediar com a regulação, que vai acionar a polícia, ou seja, é um processo bem complexo. Então, não há inconveniente nenhum de retornar para a origem. A declaração de óbito, ela vai ser feita pelo médico assistente da aeronave, na medida em que é um procedimento comum, que todos nós estamos habituados, serve até para comprovar a atividade profissional, né? Você, atestado de óbito assinado, prova que você trabalhou, então, pode até servir para até essa situação, mas não há nenhum impeditivo de fazer isso, não. A decisão tem que ser a mais de bom senso possível. Para o paciente de trauma atendido em rodovia, é óbvio que você não sabe onde o paciente reside, e nesse caso é recomendado que a gente leve até o destino, porque normalmente o que tem no destino é um processo administrativo e já muito bem, digamos assim, estabelecido pelo hospital de destino. Aqui em Curitiba, no CIAT, por exemplo, no SAMU, se o paciente vai a óbito na ambulância, ele é levado até o destino quando trauma, porque o hospital recebe, leva até o morgue, dá entrada nesse paciente como trazido pelo CIAT em óbito, o IML vai buscar esse paciente, já tem a estrutura administrativa do hospital que encaminha esse paciente que encaminha o contato com o IML, que é habitual, e isso pode ter variações em relação às regiões do estado. Esse processo pode ser mais fácil em algumas regiões e mais difícil em outras, por isso que a regulação deve tomar a decisão final, sempre, né? E que, no primeiro momento possível, às vezes, eventualmente, o contato não é viável, mas em sendo viável o contato da aeronave com a regulação, seguir as orientações do regulador, que vai ter que fazer a intermediação do término dessa ocorrência, do ponto de vista o aspecto de você levar esse paciente até esse local, se for adequado para a equipe da regulação conhecer bem os destinos e qual é o processo normal de encaminhamento, segue o processo da regulação daquela área. Basicamente é isso. Legal, muito bom, excelente. Muito bom, legal. Doutor Hirata, ficou alguma dúvida? As pessoas estão perguntando aqui, Maurício. Sim, acabei de abrir. Pode seguir, Beni. Então, o Francisco, ele perguntou aqui, para deixar o corpo onde normalmente ele mora, claro, no caso do retorno, né? Muito legal essa fala, porque tem essa questão social. Essa decisão pode ser pela operacionalização, digamos que para voltar à origem seria muito prolongado, precisaria de abastecimento, poderia ficar no destino, então? Cada caso é um caso, né, doutor Filipac? Aí, se ele não tiver condição de retornar com combustível,
milagre não vale, ele vai ter que ir para o local mais próximo, não é isso? Muito raramente nós temos um problema de autonomia das aeronaves nossas por conta do tamanho do estado, não é tão grande assim, sim, e o destino normalmente não é tão distante, né? Mas se houver necessidade de reabastecimento, aí é uma questão operacional. A gente tem a empresa que fornece as aeronaves, ela tem os seus contratos de abastecimento e o piloto determina se ele pode abastecer sim ou não. E se tiver que reabastecer e retornar, não há nenhum inconveniente com isso, nenhum problema operacional, nem muito menos administrativo por parte da Secretaria. O Rodrigo Nicásio, ele pergunta, né, com relação ao óbito, que foi o que eu falei no começo lá, né, qual a cidade do óbito, quando em voo? Um campo obrigatório, né, do DO pelo ML. Vai ser o destino, o local de sobrevoo, no momento, qual é o local que se coloca, né? Na aeronave, quando o comandante ele coloca no diário de bordo, ele normalmente coloca a coordenada do local, aonde foi verificado o óbito ou o mal súbito, né? No caso de uma aeronave comercial. Então, eu não sei qual, assim, se alguém já teve essa situação, né? Se alguém já aconteceu isso com alguém aqui, né? Eu não sei qual a orientação que o senhor dá aí no Paraná. Eu sinceramente desconheço qual seria o procedimento legal mais adequado, mas pelo muito pouco que eu conheço de direito internacional, enfim, enquanto você está num navio, por exemplo, que zarpou do porto de Barcelona, você está em Barcelona até que você chegue no destino, né? O navio tem uma bandeira, ou seja, você partiu de Cascavel, partiu de Matelândia para atender o paciente e levar até Cascavel. Morreu em voo, sim, não há inconveniente de você, se você souber exatamente a localização da aeronave e puder determinar a que município pertence isso, fazendo a observação de que o óbito foi em voo, que, portanto, na coordenada tal. Se você não dispuser da coordenada, eu acho que é razoável colocar o local de óbito na origem e retornar para a origem para o paciente. É uma sugestão, não é uma norma. Sim, legal. O Alessandro Sela e a Michele estão com a mão levantada. Boa noite. Boa noite. Posso falar? É o Sela, né? Fala, Sela. Tudo bem? Boa noite, doutor Vinícius. Quanto tempo? Obrigadão pela oportunidade. Boa noite a todos. Eu sempre tive uma dúvida, e quando nós começamos a fazer as operações no Embraer, nós tínhamos a informação de que, uma vez, né, o paciente entrando em óbito, ou tendo, né, um desfecho aí fatal na aeronave e ela estar em voo, né, e jamais a gente poderia dar esse diagnóstico, até por questões administrativas que envolviam a questão da ANAC e tudo mais. É fato isso? Qual é a orientação? Eu não peguei isso que o senhor falou a respeito dessa situação. Peguei até que seria um óbito normal, como numa USA terrestre, né, e coisa e tal. Essa é a minha dúvida. Marcela, bem simplesmente, a aeronave é uma ambulância que voa. O que acontece quando o paciente vai a óbito na ambulância terrestre? Você tem o melhor diagnóstico possível, você é o médico assistente do paciente, você, portanto, é responsável por comprovar que naquele minuto o paciente foi a óbito, você tem que atestar isso, evidentemente, e tem que declarar isso, né? E tem uma causa provável. Ela pode ser conhecida ou não. Se ela é desconhecida, você tem um prontuário do paciente da origem, você tem uma informação clínica que você fez do teu exame clínico enquanto você está atendendo esse paciente, se bem que agilmente com a aeronave, mas você tem um exame clínico mínimo, e você vai colocar a melhor informação possível que você dispuser. Ela não é diferente de qualquer médico de pronto-socorro que recebe um paciente trazido pela família e que é um paciente clínico ou de trauma, coloca a informação que você dispõe, né? O atestado de óbito que vai ser fornecido pelo ML é diferente da declaração de óbito para encaminhar o corpo. A DO, qualquer médico deve fornecer, uma vez que isso é uma norma básica do Conselho Federal de Medicina. O médico observou o óbito, ele tem que declarar que morreu. E a causa provável. Se ela é bem explicada ou não, não significa que o que você disse vai estar constando igual no atestado de óbito, né? E se for uma morte violenta, vai ser submetido à necropsia. Fora isso, a informação clínica que você colocou, provavelmente é a que vai ser colocada no atestado de óbito também, né? Porque a DO vai compor de documento no cartório.
Por isso, a informação melhor que você dispuser, com base no dado clínico do teu exame. Michele. Tá, rapidinho. Boa noite a todos, boa noite, Vinícius. Uma dúvida rápida. Não para caso de trauma, que a morte traumática é para ML, está ponto cerrado. Para caso clínico, no caso, eu voltei para a origem e entreguei o corpo, né? Foi essa decisão da regulação. Eu vou voltar para minha base, plantão que segue, vida que segue, não preciso fazer nada com a aeronave, enfim, não vai ter nenhuma repercussão administrativa com relação à aeronave e à sequência do plantão nesse dia. Não sei se o Guerrante poderia nos orientar com relação a isso, com relação a alguma obrigatoriedade de vistoria ou de deixar essa aeronave em suspenso até que por uma normativa da ANAC, para que a gente possa entender melhor? Não, por parte da ANAC, não. A ANAC não regula questões de atendimento ao paciente, né? Só teria se ele fosse um tripulante a bordo e se acidentasse e falecesse. Aí a gente suspende o certificado médico aeronáutico. Se não for tripulante, não tiver exercendo a função a bordo, que é regulado pela ANAC, essa regulação não é da ANAC mesmo, não. É até legal essa pergunta, Michele, porque é o seguinte, vamos imaginar que você estivesse numa ambulância, né? A ambulância ela não tem nada a ver com a morte da pessoa, né? Em princípio não tem nada a ver, não foi ela que deu causa à morte, né? Você é um meio de transporte para levar um paciente de um ponto A para um ponto B, para um suporte melhor, seja ele qual problema tiver, né? Então, imagina que toda vez que acontecesse isso, uma ambulância ou uma viatura da polícia ou uma aeronave tivesse que ser interditada pela polícia. Isso vai acontecer se ela fizer parte do processo. Então, por exemplo, a pessoa, ela morreu em razão da operação, né? Então, sei lá, ela cortou o braço lá na porta, enfim, aconteceu alguma coisa dentro da aeronave, que a aeronave, ela precise passar por perícia. Aí sim você vai ter uma ação da polícia. Nesse caso de condução, você está conduzindo como se estivesse, como o doutor Filipac falou, numa ambulância, né? E aí você vai apresentar, se depois, no inquérito policial, o delegado decidir fazer algum tipo de investigação com relação a alguma informação, ou alguma coisa que foi encontrada no corpo, e que tem algum tipo de relação com a aeronave, com algum medicamento que foi dado, enfim, não sei. Aí sim ele pode requerer alguma perícia específica para isso. Então, eu sinceramente, eu nunca vi, por exemplo, a polícia interditar, a não ser que, como eu repito, a não ser que ela tenha feito parte do processo, né? Por exemplo, no caso, a pessoa tomou um tiro e ela estava dentro da aeronave, né? Naquele momento que ela tomou o tiro, aí sim, né? Caso contrário, não, segue o jogo, né? Ok, obrigada. Alguns colegas mandaram aqui inbox, Beni. A vigilância sanitária. Não, a referente à formalização de um procedimento operacional padrão da Unidade Aérea Pública referente a essa temática. Na reunião de quarta-feira pela manhã, temos algumas discussões referentes à padronização da nossa ficha, e já vou tocar um pouco nesse assunto também, para que aí a gente comece a desenhar em discussão para deixar isso bem alinhado para que o procedimento seja igual em todas as bases, seguindo a explanação e a expertise e também baseado em evidências. Ok, pessoal? A gente está recebendo bastante mensagens referente a essa temática, mas se nós focarmos nela, e é tema para live, hein, Beni? Tema para live. Sim, eu vou conversar com um advogado que é especialista em direito de saúde, e eu estou já pronto para conversar com ele, porque eu quero fazer uma live não só sobre isso, mas outras questões também. Mas vamos lá. O Renê está com o braço, está com a mão levantada. Renê, por gentileza. Oi, gente, tudo bem? Boa noite a todos, boa noite, Beni, boa noite, Maurício. Eu só queria contribuir bem rapidinho. Boa noite, doutor Vinícius, é uma honra eu escutar o senhor. Para quem não sabe, o doutor Vinícius foi meu professor na Evangélica e foi para ele a primeira vez que eu falei que eu queria fazer parte do SEAT, a primeira vez que eu queria fazer parte do Bombeiro, né? E eu respeito muito toda a história dele no Paraná.
eu acho, Beni, referente a esse assunto, eu até entrei 10 minutos antes, de tão ansioso que eu estava, que eu queria saber sobre esse assunto. Realmente eu acho que é algo para a gente discutir numa live, e um cenário diferente que veio depois do Covid, né? Porque aqui no Paraná, aqui em Curitiba, a princípio a gente tem a gente tem duas orientações formais referentes a óbito dentro de viatura e dentro do DUI, Departamento de Urgência e Emergência, que é o SAMU, né? E há pouco tempo atrás eu tive um óbito na ambulância do bombeiro, que é o SEAT aqui para a gente, e eu fui até a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, e fiz a declaração de óbito. Né? Isso já é uma orientação, como todo início, ela sempre tem grandes discussões, mas é a nossa normatização. Poucas vezes acho que eu tive uma ou duas, acho que eu tive um óbito realmente em atendimento. E o que eu noto é que depois desse cenário, com a própria postura da Polícia Civil, né, com as restrições do Covid, a gente tem orientações diferentes, né, que eu acho que a gente tem que, além de conversar com a parte médica, os gestores, também com alguém dessas áreas, como você falou, da parte do advogado, né, especialista nessa área. E a minha postura pessoal, né, principalmente nessa época nossa de judicialização, é que eu tenho colegas também que eu sei que fizeram isso. Quando retornar à base, ou chegar ao hospital, normalmente a gente vai ao hospital de destino, quando é uma viatura do bombeiro, que o médico de bordo, ou o médico que está na viatura, como o Dr. Vinícius falou, que é uma ambulância aérea, ele faça ou a declaração de óbito, né, ou ele preencha realmente a parte que vai para o IML. Eu tenho duas irmãs advogadas, foi até uma orientação delas que, com quem teve realmente o óbito, que a gente possa fazer essa forma detalhada. Eu acho que o Covid veio para contribuir nesse tipo de discussão, né? Eu acho que é uma live muito importante para a gente ver, até para a formalização da própria UAP do Paraná, para que a gente tenha uma mesma linguagem, uma mesma postura. Boa noite a todos. Legal, René. Esse é um tema bem, bem complexo, e aí uma dica é sempre aquela, né? Vamos conversar com o pessoal da polícia, vamos conversar com o pessoal da Anvisa, ANAC, porque a Anvisa também tem as normas dela, né? Conversar com a polícia e ver o que é melhor naquele momento e quais são os procedimentos que eu posso adotar numa situação como essa, porque o médico que está assistindo o paciente, normalmente via de regra, ele que dá o atestado de óbito, né? Então, é assim, conversando, né, você procurando esse entendimento, e aí entendendo como é que funciona, a solução acaba sendo melhor. Mas eu vou fazer essa live e a gente vai conversar sobre isso. Eu acho que vale a pena, é legal, e é um tema que foi, inclusive, esse tema que nós estamos tendo agora, nessa conversa aqui agora, foi discutida na reunião de ontem do Comitê de Transporte Aeromédico que foi criado na ANAC. A gente teve uma discussão dessa lá. Então, essa é a minha preocupação deles também, muito embora não seja um assunto que vai ser tratado pela ANAC, né? Mas o interessante dessa discussão, e aí o Guerrante está aí, nós estamos comendo a aula dele, né? É o seguinte: é importante que a aviação saiba desses meandros, desses detalhes, que foi o que eu conversei na reunião, né? A gente estava batendo um papo lá, falando sobre essas coisas. Que às vezes o pessoal da aviação se desconecta daquilo que acontece atrás, e aquilo que acontece atrás é muito complicado, é complexo, né? Você vai ter que atestar o óbito de uma pessoa, e quando você atesta o óbito, tem todas as responsabilidades e as demandas que vêm com isso, né? Uma série delas, né? Você desencadeia uma série de reações depois disso. Então, é muita responsabilidade. Então, é importante ter essa noção da aviação, disso que acontece atrás com o paciente ali, né? Justamente para evitar esses conflitos. Então, é importante. Então, essa discussão surgiu ontem, e a gente está trabalhando de como que vai ser tratado isso. Não de forma de você ter uma regra na ANAC, mas você conduzir essa conversa de uma forma que as pessoas consigam ter um entendimento mais claro e não gere tanta dúvida. Beni, é uma discussão muito significativa. Vamos
planejar isso, estamos já ansiosos por essa live aí, porque a gente vai aprender muito. Pessoal, só um detalhe para passar para o Marcelo Guerrante, nós estamos com 19 horas e 54 minutos. Lembrar a todos os operadores, constatar um óbito em voo não é simples como está no papel. Senhores, na hora que tocar no solo, o problema está montado. Essa discussão é super ampla. Temos problemas N com o terrestre, imagina dentro da aeronave. Então, até nós formalizarmos isso junto ao APO, Dr. Vinícius, dentro de um estudo e colocarmos isso no papel para padronização, que esse é o nosso foco, nós pedimos o bom senso das equipes médicas e enfermagem. Muito bom senso nessa situação. Não adianta mais o que fazer, vou constatar aqui mesmo. Ele morreu na aeronave? Morreu. Nós não sabemos ainda essas reações, então o bom senso ele vai imperar. Eu acredito que os coordenadores, tanto Londrina, Guanais, Rodrigo de Cascavel, Brandão e a equipe de enfermagem aqui em Maringá também, nossos gestores estão aqui, vamos ter bom senso nessa situação. Curitiba, o pessoal, o Renê já colocou a preocupação do ponto de vista jurídico, para que a gente não tenha, daqui a pouco, uma dor de cabeça enorme sem estar fundamentado. Então, acreditem, vamos trabalhar firme para que a gente deixe isso da forma mais protetiva para os operadores médicos, enfermagem e para o comando também da aeronave, ok? Posso encerrar, Beni, dar o comando para o Guerrante?